enganche funcionava assim. Um representante dos fazendeiros vinha à comunidade, visitava a comunidade e oferecia uma compensação financeira para que os índios saíssem da comunidade durante uma estação do ano para trabalhar na fazenda. Esses índios muitas vezes aceitavam, eles precisavam de recursos para fazer as festas dos pueblos, essas festas religiosas como no México, que demandavam flores, demandavam velas, demandavam comida. Então eles precisavam de dinheiro para pagar também o imposto, a contribuição pessoal. Vinha esse representante dos fazendeiros convidá-los a receber um dinheiro que não necessariamente eles tinham, porque essa economia de autossubsistência era uma economia muitas vezes primária em que ali se plantava e se comia, sem se depender desse mundo externo. Então, o enganchador oferecia uma recompensa e esse camponês muitas vezes aceitava. Que processo se dava a partir daí? E a Florência Mahlon, no livro dela, descreve isso minuciosamente com base numa documentação muito rica. O camponês que saía para trabalhar por 3 meses, por exemplo, fosse numa fazenda, fosse numa mina, na mineração, na extração de minérios, esse camponês que saísse com as suas próprias mulas, carregando os seus mantimentos, ia, trabalhava, comia o que ele tinha levado, voltava com um dinheiro no bolso. O camponês que ia, mas não tinha mula, não levava os seus mantimentos, ia e se endividava. Esse camponês muitas vezes voltava mais pobre do que ele tinha ido no momento da sua partida. E ao voltar mais pobre, isso produzia assimetrias no interior da comunidade. Muitas vezes o camponês que tinha um dinheiro guardado comprava as terras do camponês endividado. E aquele camponês endividado já não tinha mais terras na comunidade, porque vejam, do ponto de vista jurídico, as terras foram loteadas, né? Então já é possível que um camponês simplesmente vendesse o seu lote. Do ponto de vista jurídico, isso já era uma realidade. Então, o camponês que volta mais rico viaja de novo com mais recursos ainda. E ele ganha mais dinheiro, ele tem mais condições de guardar esse dinheiro que ele ganha na viagem a trabalho do ano seguinte. Quando ele volta mais poderoso ainda e ele já tem mais terra do que o outro seu vizinho tem, ele também tem mais poder político no interior do pueblo. E os cargos, que eram cargos onde os índios elegiam, por exemplo, o alcalde, o seu prefeito, essa autonomia administrativa do pueblo havia no México e havia no Peru também. Os cargos eram cargos decididos por eleição dentro do pueblo. Esse camponês mais rico começava a ter mais chances de se eleger prefeito. E essa dinâmica vai, portanto, introduzindo uma série de diferenciações socioeconômicas, políticas no interior dos pueblos da Sierra Central, que, por sua vez, vão expressando essa penetração do capitalismo nas comunidades. A chave a partir da qual esses autores explicam essa dinâmica é de uma interação entre o mundo dos Andes, o mundo das comunidades indígenas, o mundo das fazendas e as forças de desenvolvimento capitalista reorganizando, redimensionando certas práticas, certas estruturas que conformavam esse universo sem que ele fosse destruído de uma vez por todas, de uma hora para outra. Ou seja, houve sim uma modernização capitalista e essa modernização capitalista conviveu com o mundo tradicional. E essa forma de enganchar os camponeses foi o que permitiu as pequenas fazendas prosperarem e, ao mesmo tempo, também deu a possibilidade às comunidades de continuarem vivendo como comunidades indígenas. Mas isso, ao mesmo tempo, foi abrindo caminho para novas dinâmicas, para novas correlações de poder no interior do pueblo, que, ao mesmo tempo, foram dando um novo perfil, um novo contorno para essas comunidades na região da Sierra Central.
Onde é que esses autores querem chegar, afinal de contas? Que é a grande questão do nosso curso, né? Isso que eu tenho procurado trazer em cada aula sobre um país diferente. Que a história da modernização e a história da formação desses estados nacionais não é tão simples assim. E que há diferenças regionais, que há negociações, que há dinâmicas que não significam ou é só o capitalismo ou só o anticapitalismo, a tradição, o arcaico, ou é, enfim, a comunidade indígena existe como ela era antes ou ela desaparece. Não, ela não necessariamente desaparece. Tanto é que essa dinâmica vai se estendendo por algumas décadas e ela sobrevive no século XX em algumas regiões da Sierra Central, em algumas regiões. Na região de Pasco, não. Porque a região de Pasco teve um momento de inflexão na sua história, um momento divisor de águas na sua história, que foi o ano de 1901, quando se instalou na região de Cerro de Pasco, dentro da grande região de Pasco, uma empresa chamada Cerro de Pasco Corporation. E a Cerro de Pasco Corporation foi uma empresa de exploração de minérios que chegou ao Peru quando o Peru se recuperava da Guerra do Pacífico. A Guerra do Pacífico acabou em 1884, 1880, 1890 são anos de profunda desorganização interna no Peru. No início do século XX, na passagem do século XIX para o XX, um novo grupo político consegue se organizar no Peru em torno do chamado Partido Civilista. E esse Partido Civilista é um partido que assegura a prosperidade, o bem-estar das elites criolhas em Lima, às custas de abrirem as portas dos recursos naturais do Peru, que são muitos, para investimentos estrangeiros. Então, a virada do século XIX para o XX no Peru é um momento em que o Peru se recupera, mais uma vez, de uma profunda crise econômica que teve relação com a Guerra do Pacífico. E, por outro lado, essa recuperação está ligada a uma abertura do país para as intervenções imperialistas, as intervenções de grandes empresas que vinham em busca dos recursos naturais. Isso vai produzir uma situação, já caminhando aqui para a conclusão da nossa aula, isso vai produzir uma situação bastante contraditória no Peru, que é, por um lado, Lima vivendo um momento de modernidade, Lima vivendo um momento de uma certa prosperidade econômica, vivendo um momento de setores médios ligados aos serviços, às profissões liberais, que vão se tornando mais expressivos ao lado daquela velha aristocracia, ou seja, Lima se diversifica do ponto de vista social, surgem também com mais nitidez setores de trabalhadores urbanos, trabalhadores de manufaturas, depois trabalhadores de indústrias incipientes, ou seja, existe um germen de um certo operariado em Lima nesses primeiros anos do século XX, em razão dessa nova era em que o Partido Civilista encontra fontes de renda para o Peru, e essas fontes de renda estão, sobretudo, nessa exportação de gêneros primários para o mercado europeu. E depois também para o mercado norte-americano, porque os Estados Unidos vão entrando também esses investimentos estrangeiros que se fazem no Peru. Então, existe uma dimensão do Peru do início do século XX, que é dessa Lima que se diversifica e que se moderniza, e existe uma outra dimensão que é desse Peru andino que recebe intervenções como a da Cerro de Pasco Corporation, onde o que havia na Sierra Central, nessa região, de possibilidade de negociação entre os pueblos e os fazendeiros,
o enganchador que vinha, recrutava, mas o camponês voltava para casa depois, voltava para suas terras, ele ainda tinha uma margem de autonomia. Esse tema da autonomia camponesa é fundamental para a história do Peru. O camponês que tem autonomia tem uma condição, o que não tem autonomia, porque não tem terra para plantar, está entregue ao Deus dará. Então, aquele cenário em que as comunidades conviviam com uma certa modernização econômica desaparece com a chegada de uma empresa poderosa que toma terras, que desaloja comunidades e que incorpora essa mão de obra de uma forma bastante autoritária, bastante arbitrária, e as comunidades que estavam perto das propriedades da Cerro de Pasco Corporation são também engolidas, um pouco à maneira da Sierra Sul, da região sul dos Andes peruanos. Isso que acontece em Cerro de Pasco e acontece em outros pontos dos Andes, significa que isso acaba implicando a seguinte situação: as comunidades camponesas continuam tendo essa margem de manobra, de negociação, de sobrevivência, onde não houve grande presença desses investidores estrangeiros que vinham atrás da mineração. E lá onde houve esse tipo de intervenção, as comunidades se desestruturam. E ao se desestruturarem, esses índios ficam à mercê de relações de trabalho que são muito desvantajosas, né? São relações de trabalho desregradas, arbitrárias, e se submetem a essas relações de trabalho por necessidade. Por outro lado, vão cada vez mais buscando o caminho da migração interna. E a cidade de Lima, ao mesmo tempo em que vive essa efervescência de setores médios, de uma vida intelectual que se enriquece nesse período, há importantes intelectuais peruanos que produzem, que escrevem, que discutem o problema do índio. Esse é um momento de uma certa efervescência intelectual que tem a sua base, sobretudo, em Lima. Ao mesmo tempo em que isso acontece, os índios começam a migrar para a capital. E esse êxodo rural, esse êxodo de populações indígenas que saem do campo, que saem dos Andes, em razão desse cenário em que as comunidades não desapareceram de uma vez por todas, mas elas vão sendo, de alguma forma, elas vão sendo asfixiadas, né? Vão sendo estranguladas em algumas regiões, isso favorece o êxodo rural e a cidade de Lima vive uma explosão demográfica que começa aqui de uma forma suave, que começa a ser visível, os índios vão se fazendo visíveis em Lima, mas ainda de uma forma tênue, e a partir da década de 1940, essa explosão é de fato muito, muito intensa, e isso representa um novo capítulo na história de Lima. Um novo capítulo na história de Lima, de uma cidade que era a Ciudad de los Reyes, fundada pelo Pizarro, onde havia tantos nobres, tanta gente com títulos nobiliárquicos da Espanha, uma cidade que o tempo todo olha para o Pacífico e dá as costas para os Andes começam a chegar a Lima. E eu quero fechar essa reflexão dizendo o seguinte: que Lima passa a concentrar uma parte importante da população do Peru, quer dizer, o desequilíbrio demográfico é extraordinário com esse êxodo rural. E essas populações que têm um pé nos Andes, nas comunidades indígenas, mas que cada vez mais tem uma parte da família que foi para Lima, que se instalou em Lima, essas populações são objeto de estudos muito interessantes, por exemplo, por parte dos antropólogos. Há toda uma escola de antropologia no Peru, que tem como referência, um dos pioneiros dessa escola, o José Matos Mar, que levantaram a seguinte pergunta: afinal de contas, o que aconteceu com esses índios em meio a essa avalanche de transformações, né? Quem são esses índios que vêm parar em Lima e que, uma vez em Lima, não têm emprego formal, porque o Peru não foi um país que fez uma revolução industrial, não tem emprego para todo mundo,
Esses homens muitas vezes vão trabalhar no mercado informal, em outras palavras, se tornam camelôs. Lima é uma cidade tomada pelos camelôs, as ruas do centro antigo, desse centro com traçado espanhol, são cobertas por barraquinhas de camelôs. E esses homens que também não tinham espaço físico em Lima e que vão viver nas encostas, que são desérticas e onde se instalam as chamadas barriadas. As barriadas são as favelas em Lima. Então, Lima fica num vale onde chove muito pouco. Essas populações que foram chegando se instalaram em favelas. A cidade tradicional está embaixo e as favelas estão em cima. E como não chove, são casas, muitas vezes tem uma estrutura quase que aberta, a estrutura de construção fica aparente, porque as pessoas usam a laje para tudo, já que, não, enfim, em princípio não chove. E nesse cenário, então, esses antropólogos, como José Matos Mar, se perguntam o seguinte: o que ficou desses índios que chegaram a Lima e perderam, em tese, completamente a ligação com esse mundo rural, com esse mundo da comunidade, com esse mundo das relações coletivistas? E a conclusão, a que chegam vários deles, a começar pelo José Matos Mar, e isso eu lanço aqui para vocês, se quiserem depois ler e pensar a respeito, né? São leituras, enfim, para se fazer com calma. A tese que eles defendem é de que essas populações que migraram dos Andes para as cidades, mas especialmente para Lima, reproduzem na cidade os laços de solidariedade que caracterizavam os pueblos indígenas. Eles reconhecem, portanto, uma sobrevivência de uma forma de vida, de uma forma de pensar o grupo social, o conjunto, a comunidade, que mantém vivas uma série de práticas que são próprias desse mundo dos pueblos indígenas. Ou seja, as comunidades não desapareceram dos Andes, mas elas certamente foram perdendo espaço e ainda que tenham desaparecido, o índio no Peru é um índio que, eu falo índio, mas é um índio mestiço, né? Porque é um índio, enfim, a noção de mestiço aí talvez seja mais adequada, mas que carrega consigo essa experiência do pueblo, das relações comunitárias e que se reproduzem nas barriadas de Lima. Então, esses antropólogos são autores que, em geral, fazem os seus estudos com base nas favelas, nas barriadas, para pensar de que forma essas populações absorveram essa experiência da modernização, que para elas teve especialmente esse sentido de obrigá-las a um deslocamento, né? De obrigá-las a um deslocamento para as cidades. Só a última ressalva. É claro que o José Matos Mar, por exemplo, também foi lá para os Andes, atrás de pueblos que continuaram existindo. Mas foram atrás de pueblos que continuaram existindo, mas que dificilmente, nos tempos contemporâneos, né, isso nos anos 1970, 1980, dificilmente já conseguiam ter assegurada a sua autossubsistência. São pueblos em que as terras já não dão conta da subsistência da população que ali vive. Então, eles precisam dessa relação com o mundo externo. A vida comunitária já não se basta. Ela depende de fontes de renda que venham de fora. Mas o que eu queria que vocês retivessem realmente dessa aula de hoje é essa provocação que vem sido trazida por alguns autores, no sentido de pensar, olha, a história do Peru é uma história marcada pelo imperialismo, por essas intervenções, por essa fraqueza do Estado que faz a reforma, mas volta atrás. No século XX, o Mariátegui foi um dos autores que levantou a voz para denunciar isso, dizer, olha, a nação peruana é uma nação frágil, é uma nação vulnerável, é uma nação que não tem organicidade de fato, porque ela está sujeita a todas essas debilidades. O Aya de la Torre, fundador do APRA, um importante partido no Peru no século XX, nós vamos falar disso no próximo semestre, também, enfim, chamando atenção para todas essas mazelas da nação peruana.
Então, por um lado, essa perspectiva é uma perspectiva que se coloca, é inegável. Por outro lado, é possível também olhar para a forma pela qual esse tecido nacional foi sendo transformada, pela qual esse tecido nacional foi se conformando aos novos tempos de Estado independente e de modernização capitalista e perceber que nem tudo se deu de uma forma homogênea, que há nuances, que há dinâmicas que fazem com que esse mundo das populações indígenas e camponesas também dialogue com essas tônicas que vêm das grandes fazendas, da mineração, do capital estrangeiro.